Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Não tem gremista que tenha tido paz neste atribulado ano de 2024 para o Grêmio. E se tem um gremista que personifica esse sentimento, é o nosso convidado do programa de hoje. Apresentador do Bola nas Costas da Atlântida e um gremista apaixonado, Rodrigo Adams é o nosso convidado. Boa tarde, Adams. Que prazer em ter você aqui no programa de Carrinho. Valeu, obrigado pelo convite aí, agradeço o teu carinho, da tua audiência. Um abraço para toda a região de Taquara. É especial estar com vocês aqui também. Ainda mais depois de um ano tão sofregado como foi esse de 2024 para nós gremistas, né? Não tenha dúvida, Adams, foi difícil, atribulado, mas felizmente para os gremistas o ano terminou. E para início de papo, conta como os caminhos te levaram a ser apaixonado pelo Grêmio e um homem de comunicação, que inclusive tem a possibilidade de falar do clube que ama. A minha história é a história de muitos, né? A história de quem aprendeu a ser gremista na família, né? Desde muito pequeno eu comecei a frequentar o estádio, desde 5 anos eu vou ao estádio, né? Comecei indo com meu pai, lembro até hoje o primeiro jogo, o Grêmio venceu contra o São Paulo. Isso era 1987, né? Como eu disse, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro direitinho da cena da chegada no estádio, do dia, tudo, né? De chegar na cacunda do pai, aquela coisa bem simbólica, né? E o meu pai foi meu grande parceiro de Grêmio durante muitos anos, assim, né? A gente seguiu indo, né? Em 89, o pai me deu de aniversário o título de sócio gremista. Na verdade, era ele o sócio, mas eu, por ser criança, podia entrar com ele no estádio, né? Então, a partir de 89, comecei a frequentar no setor da social. No início dos anos 2000, meu pai deixou de ir ao estádio, e isso se deve àquela eliminação da Libertadores de 2002, em que o Grêmio foi roubado em pleno Olímpico, né, contra o Olímpia. O Grêmio seria campeão da América aquele ano, tinha o melhor time do continente, era muito bom time mesmo, e acabou sendo roubado aqui, muitas decisões estranhas no estádio. Meu pai, aquela vez, falou que não viria mais ao estádio, e assim ele fez até a chegada do Luis Soares, cara. Até a chegada do Luis Soares, aí o pai quebrou essa tradição dele de não ir mais a campo e acabou indo. Ele foi a 3, 4 jogos para ver o Luizito na temporada de 23. Mas quando o pai deixou de ir ao estádio, eu automaticamente passei a frequentar o setor da geral, no embrião da geral, né, que muita gente na época chamava de alma castelhana na época, né. Eu fui, acho que um daqueles primeiros 300, 400 malucos ali a começar o movimento, né, que hoje já tem uma história tão bonita, né, e é o coração do estádio, foi o coração do Olímpico, é o coração da Arena, e assim eu fiquei ali frequentando o setor até 2008, que foi o ano que eu entrei na faculdade de jornalismo, né, e aí desde então eu voltei a frequentar a parte de social ali, né, na época do Olímpico ainda, e depois fui para a Arena no Bloco 103, onde eu tô até hoje, né, com os meus amigos ali. Então, é uma história normal de um menino, né, que foi instigado pelo pai a ser gremista, junto com meus tios também. Contei essa história esses tempos no aniversário do Grêmio. Eu consegui fazer uma visita ao Olímpico ali e mostrei justamente o local em que eu ficava com meu pai e com meus tios dentro do velho casarão. Que bacana, quantas recordações bonitas. E eu me recordo deste jogo aí de 2002, Grêmio e Olímpia. O quanto foi polêmico, o quanto até hoje ainda se fala desta partida, pois era um Grêmio que jogava muito, era o auge do Grêmio do Tite, e depois daquela semifinal, parece que o Grêmio entrou em uma espiral tão negativa, que foi culminando situações como em 2003, no ano do centenário, muitos tropeços, a saída do Tite e toda aquela bagunça interna que culminou com o rebaixamento de 2004 e depois o Grêmio se reergueu e o resto é história. E Adams, como é, sendo um homem de comunicação, ter que estar sempre no meio termo entre a razão de dar uma opinião isenta da paixão
com o lado torcedor, que muitas vezes é extremo, seja na vitória ou na derrota. Tchê, o equilíbrio é fundamental, né? Ainda mais sabendo que tu fala para um grande público, né? O Bola nas Costas tem audiência não só no Brasil, quanto no exterior. Muita gente se conecta com o futebol através da gente, pela forma leve que a gente leva, mas principalmente por ser uma galera de arquibancada, né? Quando um de nós fala no Bola, eu acho que muita gente se identifica porque é o mesmo papo que se tem nos grupos de WhatsApp, nos bares do estádio, enfim, em todos os momentos. Então, isso acaba sendo, acho que, o grande patrimônio do Bola, né? A gente dá opinião e às vezes ela vai de forma isenta, mas ela também vai de forma apaixonada. Então, tu tem que ter equilíbrio, mas saber que a gente faz, na verdade, antes de um programa de esporte, um programa de entretenimento, né? Então tu tem que saber que quando o teu time perder, no outro dia tu vai ser escovado e não levar pro pessoal, né? E eu acho que esse também é um grande mérito do Bola, por a gente nós sermos bons amigos. Tudo que acontece no programa fica no programa, né? Terminou, já era, vamos de novo, muda o chip e acabou. Então, a minha parceria com o Lelê, por exemplo, né? Ela vai completar 10 anos agora em fevereiro e eu não me lembro nunca de ter brigado com o Lelê. Eu me lembro da gente ter tido discussões até contundentes já, mas que acabando o programa ela acabou, se dissipou e o Lelê é sim um dos meus melhores amigos, assim como o Potter também, né, que seriam na teoria dois caras rivais a mim, mas são meus grandes parceiros, assim, são caras que eu me espelho muito. Que bacana. E Adams, com o fim do Brasileirão e a frieza de já estar tudo resolvido, que balanço você faz do ano do Grêmio? O que o Grêmio acertou, o que errou? Quais as causas, na sua opinião, dos resultados deste ano? Eu acho que é um ano que precisa ser lembrado para não ser repetido, né? Para mim é um dos piores anos da história do Grêmio, de verdade, assim, te falando, recuperando que eu vou ao estádio desde 87. Olha, vou dizer para ti que nem no rebaixamento de 21, assim, eu fiquei tão desgostoso em ver o Grêmio em campo. O Grêmio não tinha condição física, o Grêmio não tinha posicionamento tático, o Grêmio não tinha uma boa ideia de jogo, o Grêmio basicamente sobreviveu de lampejos de jogadores que são diferentes, né? Mas também da torcida, que não abandonou, entendeu que era um momento de fragilidade. E o que mais me pegou nessa temporada foi o fato de o Renato ter se entregue muito fácil, assim, né? A gente sabe que a enchente foi um problema, assim, pro Grêmio, tá aí, tá posto, né? O Grêmio perdeu pontos e tal, mas sempre se esperou do Renato aquela atitude de que pudesse levar o Grêmio a se reerguer, né? Não que o Grêmio tenha tombado na enchente, mas aquela coisa de alçar um voo maior, né? Eu sempre disse, o Renato conseguiu classificar o Grêmio para a Libertadores da América com times muito inferiores a esse, com elencos muito piores do que esse, e aí eu acho que passou para mim, assim, em especial, um Renato de que meio que estava de saco cheio, estava cansado, e eu acho natural, ele é um homem de 61, 62 anos, né, vive num hotel, vive trancado em Porto Alegre, chega uma hora que, por ele ser o totem, por ele ser um para-raio, ele acaba cansando também, né? Renato é Deus para nós gremistas, mas ele não é Deus de verdade, né? Então, assim, eu acho que esse ano ele precisa ser lembrado como um ano a não ser repetido. Tem gente que fala, temos que esquecer esse ano. Não pode esquecer. O Grêmio precisa lembrar dos erros para não cometer eles de novo ali na frente. E lembrando de tudo que aconteceu em 2024, o que precisa o Grêmio fazer em 2025 para ser mais competitivo, Adams? Qual deve ser o caminho, na sua opinião, seja em comando técnico ou renovação no grupo de jogadores? Na verdade, para o Grêmio ser competitivo, o Grêmio já precisa ter uma nova mentalidade e de estrutura de comissão técnica, né? O Grêmio precisa dar esse respiro, por mais que o Renato seja tão importante na história do clube e no resgate da dignidade gremista, né? Com os títulos conquistados entre 16 e 18, a verdade é que o Renato vinha empurrando assim a sua permanência no Grêmio desde 19, assim, eu acho que o Renato deveria ter saído após aquele 5-0 na semifinal da Libertadores contra o Flamengo, né? Eu falei isso, eu estava no Maracanã e eu falei para os meus amigos, eu acho que esse é o fim de um ciclo, eu acho que a gente precisa ir adiante, mas
Ele foi ficando, depois ele sai, né? O Grêmio é rebaixado, ele volta, né? E na verdade o Grêmio não se desconectou da figura do Renato. Eu acho que a primeira coisa agora precisa se desconectar. Segunda coisa, a torcida precisa abraçar quem vier, porque é uma responsabilidade, né? Nenhum treinador, talvez só o Luiz Felipe Scolari, que está sendo sondado aí para ser coordenador técnico, teria o respaldo que o Renato tem, mas aí eu penso que é ir para mais do mesmo, né? A gente vê jogos hoje de Botafogo, Palmeiras e outros times que chegaram na ponta de cima da tabela, até o próprio Coirmão também, times com intensidade, velocidade, posicionamento, e isso o Grêmio não teve ao longo da temporada, e mais, o Grêmio não teve fisicamente também, né, falando. O César Cidade Dias fez uma comparação muito boa após o término de Grêmio e Corinthians, quando o Grêmio foi goleado dentro da arena. Ele disse que é só comparar o Grêmio, que jogou contra o Curitiba, jogou contra o Corinthians lá em Curitiba, né? E o Corinthians jogou todo retraído, de 4 meses atrás, e o Grêmio de hoje. É só ver. Um time trocou de treinador, olha o que aconteceu, né? O Corinthians hoje, para mim, junto com o Botafogo, joga o futebol mais interessante, assim, dos que eu gosto de ver dos times brasileiros. E o Grêmio, ele foi ficando, como é que eu posso dizer? O Grêmio involuiu, essa é a verdade. O Grêmio conseguiu piorar, tanto que a escalação dessa partida com o Corinthians, ela entrega tudo isso, né? O Grêmio entrar sem um meio articulador para a criação de jogadas, entrar num esquema com 4-2-4 contra um time que tem no seu melhor aspecto o meio campo, a posse de bola, e o Grêmio entregou esse latifúndio aí pro Corinthians e a gente viu o resultado, né? Então, o que eu espero é que o Grêmio tem uma renovação, sim, de corpo técnico, de alguns jogadores, mas eu acho que não é todo esse desastre que se fala do grupo de jogadores. Eu acho que um treinador com intensidade, com vontade de trabalhar, vai conseguir tirar mais de muitos caras que estão ali. Estamos aqui conversando com o Rodrigo Adams, gremista, apaixonado, comunicador da Atlântida, apresentador do programa Bola nas Costas. E, Rodrigo, ganhar o Octa deve ser uma prioridade em 2025 ou o planejamento do ano não pode ser focado nisso? O Octa é uma prioridade, mas é óbvio que o ano não pode ser baseado nisso, né? O ano do Grêmio tem que ser pensado em todas as frentes, e inclusive para mim a prioridade que o Grêmio deve ter assim, é jogar um brasileiro contundente, mas também firme na Sul-Americana. Vou dizer para vocês assim, que entre Copa do Brasil e Sul-Americana, mesmo sabendo que a Copa do Brasil paga mais, eu prefiro ficar com a Sul-Americana, porque é um título que o clube não tem, é um título que também leva a uma vaga de Libertadores, mas também leva a possibilidade de jogar uma Recopa Sul-Americana. Então, o meu foco para 2025 seria um time que conseguisse ir muito bem no Brasileiro, tentando buscar uma vaga, e por que não sonhar com um título, mas também ir muito setado para a Copa Sul-Americana. Perfeito. Mas para sonhar com um título brasileiro, eu te pergunto o seguinte, Adams: como competir em igualdade de condições no atual momento do futebol brasileiro, que tem aí as SAFs e clubes com grandes investimentos, como é o caso de Flamengo e Palmeiras? Só tem uma maneira para os clubes do Sul, e aí eu vou falar, eu vou sair um pouco do gremismo e falar como alguém que gosta de futebol e um comunicador que trabalha com esporte, né? Eu acredito que Inter e Grêmio precisam resgatar suas raízes de clubes formadores, né? Eu acho que a base tem que ser um norte para a dupla Grenal, se ela não quiser trabalhar com SAF, né? Eu confesso que mesmo vendo todo esse movimento aí, essa coisa de SAF ainda me pega na alma, né? Principalmente pelo fato do nome do Grêmio vir de agremiação, né? Agremiação são pessoas, e as pessoas são as donas, né, do clube. Então isso me pega muito, mas eu acho que é um momento em que sim, tem que ter essa reflexão, ver quais seriam os caminhos, né? Como é que o sócio torcedor não perderia poder também sobre isso. Mas eu acho que é isso, a dupla Grenal ela precisa
resgatar a sua formação de jogadores, né? Grandes atletas já foram formados aqui no Sul e eu acho que essa é uma maneira de ir para cima dos clubes do centro, que vão ter sempre tiveram na história maior poder aquisitivo do que os clubes do Sul. Então essa é uma maneira de tentar emparelhar, né, essa disputa. Concordo inteiramente com o que você falou. O segredo é formar jogadores, revelar, usar a base, a partir dela ter times competitivos e depois vender. É assim que Grêmio e Internacional sempre conduziram suas vidas, nunca tiveram a mesma quantidade de dinheiro de clubes do eixo do país. Não vai ser agora que vão ter, claro que talvez agora a proporção esteja um pouco diferente, mas é assim, é competindo e tendo programas aí de sócios torcedores eficazes, como o Grêmio e Inter também sempre tiveram, porque não adianta, está posto que eles têm mais dinheiro, então é preciso criar ferramentas para enfrentar eles. E Adams, semana passada conversei com o Lelê e falamos do Bola nas Costas. Quero que hoje você fale como é apresentar esse programa que é tão legal no final da manhã e tanto repercute. Apresentar o Bola é uma terapia estendida, assim, né? Eu sou muito feliz, né? Como eu disse anteriormente, eu e o Lelê, a gente está completando 10 anos dessa parceria, né? Quando eu e o Lelê entramos para essa formação, né, para essa identidade de programa, o nome era ATL Grenal. Na época, a gente não era os apresentadores, o apresentador era o Alexandre Fetter, né, que foi o criador do programa. Depois, quem foi para a ancoragem foi o Rafinha. Aí a gente tinha ainda na bancada o Duda Garbi e o Potter, né, o Ramiro Ruschel também, que era o isento, né, que hoje é mais ou menos a costura que o Rafael de Vério faz dentro do programa. E com o tempo a gente teve outras formações, né? O programa foi mudando, a gente mudou o nome novamente para Bola nas Costas, que era um programa que vinha na grade da Atlântida desde 2006, num formato, teve formatos distintos, né? Teve um parecido com o do Bola atual, mas era no horário que, se eu não me engano, era o horário do Pretinho hoje, né? Isso eu tô falando lá de 2006. E depois ele teve um formato clássico que era segunda-feira às 9 da noite, um formato de entrevista. E esse programa acabou deixando a grade e a gente absorveu o nome pro ATL Grenal, mudando o horário também para as 11 da manhã. Isso é muito interessante porque isso dá uma virada comercial e de ibope também no programa. O programa começou a fluir mais, né, e ganhou o país também, porque querendo ou não, por mais que a gente se orgulhe da disputa Grenal, da rivalidade Grenal, ele é um nome que nos prende muito aqui, né, e Bola nas Costas é um nome divertido, é um nome que já gera aquela simpatia, aquela coisa engraçada, aquela coisa de empulhar o amigo, né, então a gente foi com esse nome aí, depois o Duda foi apresentador, e aí com a saída do Duda, a gente resolveu intercalar, né, ter um gremista e um colorado apresentando, então isso tem sido muito legal, porque daí todo mundo pode brincar, todo mundo pode se divertir. Que legal, que coisa boa. Rodrigo Adams, muito obrigado pela sua participação. Prazer enorme falar contigo aí pela primeira vez aqui no De Carrinho. Sucesso no ano que vem, tanto para ti como para o Grêmio. Ótimo final de ano e até uma próxima. Valeu, meu velho. Obrigado pelo carinho aí. Desejo para todo mundo um Feliz Natal, um 2025 cheio de paz, energia, saúde, alegria, trabalho, que a gente possa sorrir bastante, ser bons amigos, bons filhos e é o que eu desejo para todo mundo, assim, convidar a turma para que sempre que possível estejam junto conosco, tanto no Bola nas Costas quanto em outros programas da Rádio Atlântida e também ali na rede social, quem quiser conferir sempre por ali, @Rodrigo Adams, fico muito feliz com esse carinho. Valeu, grande abraço. Valeu, grande Rodrigo Adams, comunicador da Atlântida, apresentador do programa Bola nas Costas, gremista, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.